Já estamos no ar, tá, gente? Tá bom. Eu quero que vocês confirmem para mim. Qual é o problema? Agora vocês vão ter que procurar, infelizmente. Tem que procurar o... No... Compartilhar. Problema tudo? Nós estamos no ar. Vem, contigo. Opa, já estamos no ar? Que maravilha! Boa noite, mulherada! Boa noite! Estamos aqui no podcast Mulheres do Vale do Café, só com mulher linda. Vamos hoje ter um papo super importante. Claro que sempre é importante, mas sempre a gente joga uma coisa divertida, aleatória no meio, porque assim, quando a gente sempre se reúne para bater papo, tem sempre uma novidade. Eu sou a Silene Oliveira, apresento esse podcast junto com as minhas amigas Cleia, Vivi, e a gente tem sempre convidadas super especiais. Duas convidadas hoje mais que especiais, que ambas são minhas amigas. Eu estou aqui toda orgulhosa de tê-las comigo na bancada. E já vão apresentá-las, já passar a bola já aqui para elas falarem. Primeiro temos um aviso que o nosso novo horário será dia de quarta-feira. Ainda não fechamos o horário, porque a gente está fazendo uma pesquisa para ver qual horário vai ser melhor para atender as nossas amigas aqui do Vale do Café de todo o Brasil. Afinal, estamos na internet em todo o mundo, aliás, né? Então, a princípio, voltaremos na quarta-feira ao vivo, às 20 horas. E depois de quarta-feira, então, a gente vai anunciar o resultado da pesquisa e que horário fica melhor para a gente atender aqui as amigas. Se vocês já quiserem também dar a opinião de vocês, pode escrever aí nos comentários, dizer qual horário ficaria melhor para você nos acompanhar. E vai ser um prazer você aqui batendo um papo com a gente, mandando as suas perguntas, dando as suas sugestões para que o Mulheres do Vale do Café tenha sempre a sua cara, a nossa cara. O assunto de hoje é finanças, super importante. Nós, semana passada, tivemos aqui com 52 desafios para 2026 e o assunto dinheiro é sempre um desafio para a gente, né? A maioria das mulheres hoje, até chefe de família, a maioria trabalha, a maioria divide as despesas ou assume, né, os compromissos de pagar as contas e gerir o orçamento da família. Então é importante a gente saber como a gente vai lidar com o dinheiro. Então a gente tem pelo menos uns 3 episódios falando sobre vários aspectos do dinheiro, né? Diz o meu filho que dinheiro é só uma ideia. E hoje é mesmo, né? Você vê que a gente quase nem utiliza o dinheiro de papel. Sim, né? A gente recebe um valor na conta que a gente não vê. A gente só sabe o valor que está lá. Aí dá conta mesmo do banco, a gente já repassa esse valor para as concessionárias, já paga nossas contas. Então o dinheiro hoje em dia, mais do que um vil metal, é uma ideia. E é um substantivo abstrato, deixou de ser concreto, né? Então a gente precisa, mais do que nunca, saber lidar com isso, né? Porque enquanto está ali no papel, a gente está vendo que ainda tem. E quando é só uma ideia? E quando ele é um valor no banco, como é que a gente faz? Então a gente vai ter vários aspectos do dinheiro, a gente vai falar sobre a questão emocional, porque muitas vezes, né, a forma como as pessoas lidam com o dinheiro tem a ver com o ânimo, com o que a pessoa está passando, né? Então a gente precisa saber do aspecto psicológico do dinheiro. A gente precisa saber também como investir, né? Mas é muito importante também saber como ganhar mais. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então vou passar aqui para a Cleia, vou dar uma boa noite dela, porque eu já estou aqui no blá 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 blá, como sempre. Pode dar boa noite. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje recebendo 2 companheiras aí maravilhosas.
né, que estão sempre na luta junto com a gente. É um prazer muito grande. E falar de finanças realmente é o momento, né? Ainda mais aí o ano começando, né? A gente quer entender melhor, né, como pode estar aí trabalhando as nossas finanças em 2026. E o que a Simone falou é questão de, hoje em dia, né, tá muito difícil se pegar no papel, então a gente acaba perdendo um pouco o controle, falo isso por mim. Então aqui, nesse momento, a gente pode estar entendendo mais ou menos um pouco sobre isso. Bia, boa noite TV Vale do Círculo Café, boa noite podcast Mulheres do Vale. Mais uma vez, Gilberto Calegari, muito obrigada pelo espaço que tem cedido aqui para a mulherada, porque a mulherada tem o que falar, tem coisa para falar, tem para contribuir. A gente sempre contribui, mas às vezes nos bastidores, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui reunindo mulheres alegres, felizes, é sempre muito bom. Eu, para começar, preciso mandar um beijo para minha mãe, preciso mandar um beijo para meu irmão que está se recuperando de uma cirurgia, meu filho Theo que está ali, meu filho Caio que está passeando, né, para as mulheres negras que foram para a gente para Brasília, nosso grupo de mulheres negras da região Centro-Sul, para o fã-clube do Bruno Nascimento, que eu sou presidente, e agradecer a vocês. Eu estou cheia de curiosidade e eu espero que vocês participem com a gente e ajudem a tornar esse bate-papo agradável. Então, hoje uma das nossas convidadas é a Zélia de Souza Pereira Ragusoni, é isso? É isso. A Zélia, ela é graduada em Ciências Biológicas, ela é mestranda em Ciências Ambientais e é a nossa subsecretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Zélia, então, por favor, dê o seu boa noite aí para a mulherada. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito ao convite aí dessas mulheres maravilhosas, né, que estão com esse projeto aí, tocando essa informação junto com o Gilberto Calegari. Muito obrigada pelo convite. Eu espero contribuir. É um tema que é muito importante na vida de todos nós, né? Passa pela organização, mas passa pelo desafio de produzirmos e nos tornarmos realmente sustentáveis. Então, é um prazer estar aqui. Quero agradecer a todo mundo que está aí com a gente. Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir. Com certeza. E a nossa segunda convidada de hoje é Beatriz Dottori Gaspar, que ela é advogada há 35 anos e as áreas principais de atuação é consumidor e ambiental, nas esferas administrativas e judicial. Então a gente vai saber até leis aí, olha, para nos auxiliar. Ela é membro da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seção de Mendes. Ela é presidente da Comissão de Direito Ambiental e Agrário, Turismo Rural, Economia Popular e Solidária. Ela é vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, aqui da 47ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Membro do Fórum Popular de Economia Popular e Solidária de Mendes e mais um monte de coisa. São páginas e páginas de currículo. E aí a gente, né, não ter a noite toda só para falar da formação da Bia. Boa noite, Bia, gente, tudo bem? Aqui eu sou Beatriz Dottori. Fiquei muito honrada também do convite da Silene, da Vivi, da Cléia, do Gilberto. É muito bom estar com vocês. E como o tema é finanças, eu acho muito importante, acho que o principal quando a gente fala em finanças é a educação. É a formação. Isso que é o grande diferencial na vida dos outros. E eu vim morar aqui em Mendes na época do Covid, porque meus pais compraram um sítio aqui, o Ari e a Marília, há 40 anos, que é o sítio Toca do Jacaré. E na época, quando eu vim para cá, eu fui procurar a Secretaria do Meio Ambiente. E lá, quando eu cheguei, eu me deparei com a Zélia, e a Zélia me falou de N cursos que existiam, pelo Senar, cursos que ela fortalecia, que ela sempre estava ligada a esses sindicatos lá de Barra do Piraí. E ela falou também da Emater, que o marido dela, o Renato, era da Emater. E aí, com isso, eu comecei a fazer N cursos, né? Já tinha feito muitos cursos lá no Rio de Janeiro, mas comecei a fazer cursos mais específicos. O marido da Zélia teve um diferencial na minha vida do meu marido muito grande, porque ele foi fazer toda uma inspeção técnica lá no sítio.
E com isso nós resolvemos investir na avicultura. E hoje em dia nós vendemos ovos na feira de agricultura familiar, que a Zélia monitora, né? Auxilia. Então é isso. Olha, só para avisar que a gente já está no Instagram também, então quem preferir pode nos acompanhar por lá. E o que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu acho muito bacana aqui em Mendes, que eu achei assim um diferencial enorme, além dos cursos do Senac, que tem N cursos, que sempre a Zélia sempre tem cursos super interessantes, nós temos a FAETEC aqui. Cursos de inglês, curso de espanhol, agora as inscrições estão até abertas, começaram no dia 15. Então, quer dizer, são cursos gratuitos que a pessoa pode procurar. No Semusa também tem curso de crochê, nós temos várias coisas. Então, a formação é que faz diferencial. Lá na Feira de Agricultura Familiar, aos sábados, né, tem quartas e sábados aqui em Mendes, as pessoas, elas modificam a vida dela, porque você tem um espaço, você tem uma barraca que é cedida pela Emater, e com aquela barraca, você, como se você tivesse um espaço ali. E o comércio aqui em Mendes, uma loja, é muito caro. Um aluguel é muito caro aqui. É muito caro. E você tem aquele espaço, quer dizer, você pode chegar às 6 horas da manhã, você só vai sair meio-dia e 30 dali. Então você tem como mostrar seu trabalho, você tem como mostrar seu produto. Logicamente você tem que passar por uma triagem da Emater, tem que passar uma triagem da Secretaria do Meio Ambiente, aqui com a nossa amiga Zélia. Mas se você passar, você tem essa oportunidade. Então, quer dizer, as pessoas podem ter um diferencial enorme na vida. É só querer. Ô Bia, ainda se diverte na feira, né? Porque eu sei que tem alguém que tem uma barraca que se diverte muito, que já veio a Madonna, que tem Halloween. Nós aqui na Feira de Agricultura Familiar, a gente faz uma barraca temática. Então, na época do Natal, a gente, eu e meu marido, né, Marcelo, nós sempre tentamos fazer alguma coisa engraçada. A época do Halloween. Aí, e também porque Marcelo sempre, todo Natal normalmente lá em Vassouras, eu saio como Maria e ele sai como José. Esse final do ano passado nós fomos, de novo, né? E aí o que acontece? A gente sempre é muito ligado a isso, essas coisas de se fantasiar e tal. Então eu acho que fica uma coisa alegre, o povo gosta, o povo participa. Você hoje em dia tem que fazer algo diferente. Se você sempre faz a mesma coisa que todas as pessoas fazem, você é mais um no meio da multidão. Você tem que fazer um trabalho diferenciado. Eu acho isso muito importante. Com meus clientes, eu sempre advoguei muito na área de defesa do consumidor lá no Rio de Janeiro. E as pessoas ficavam assim, poxa, Beatriz, você fala de uma forma tão simples, as pessoas entendem o processo, as pessoas participam, você mostra os recursos, eu falei assim, eu acho isso importante, porque às vezes o advogado deixa o cliente muito afastado, não sabe o que está acontecendo, às vezes ele tem que saber o que você fez. Eu tive uma cliente lá no Rio, que ela teve um acidente, eu não posso falar o nome, né, por causa de motivos éticos, mas foi um shopping grande na zona sul do Rio, ela sofreu um acidente, nós ingressamos com uma ação indenizatória, e ela, no caso, ela foi uma pessoa assim, como eu posso dizer, ela gostou assim, de mim, porque eu falava para ela, olha, agora eles fizeram um recurso X, agora teve um recurso Y, quer dizer, você tem que ter esse diferencial. Então, olha, já fica uma dica. Com certeza. Ter um diferencial. E Beatriz, assim, me deu uma curiosidade, você falou sobre a questão da triagem, fala pra gente um pouco dessa triagem, como que acontece, como que rola essa triagem? Essa parte da triagem, quem vai falar é a Zélia, porque na realidade eu sou advogada, mas aos sábados eu sou feirante, né? Então quem pode falar isso é a chefe. É a chefe, é a minha chefona aqui. Então, pessoal, olha, esse trabalho esse resgate, né, da Feira da Agricultura Familiar aqui no município de Mendes, ele veio, a gente começou desde 2021, na gestão aí do nosso prefeito Jorge Henrique, que buscou, junto à Secretaria de Agricultura, que eu faço parte, esse resgate, e aí a gente conseguiu esse apoio da Emater. Então, são 15 barracas que foram, né, doadas, cedidas pela Emater, e essa barraca ela tem um diferencial para atender a agricultura, né? E nesse caso da agricultura, ela também, a Emater hoje, ela atende 20% de artesanato. Então, na época, chegou um artesão que estava precisando do espaço e não tinha conseguido em outro local, né, naquele momento, a gente colocou, tem uma barraca lá que fica um artesão.
mas é para atendimento da agricultura familiar, e aí a gente faz uma triagem na Emater, a Emater procura ir até a residência, né, a propriedade, a fazenda, ver o que a pessoa está produzindo, e aí depois vai até a secretaria que a gente faz um cadastro, porque a gente também tem uma fiscalização envolvida, né? Então, assim, Tem alvará, todo taxa mundo de tem ocupação, carteirinha, tem um controle da fiscalização que apoia, né, essa organização. Desde o primeiro momento também a gente teve um apoio da prefeitura com o carro que leva essas barracas, deixam as barracas montadas lá pra gente. Então, tem toda uma organização que a gente há 3 anos toca dessa forma, né? Eu acho que por isso que todo sábado, 5h30 da manhã, a gente já começa a mobilizar. E às vezes o produtor, Zélia, eu queria saber se eu posso ter um apoio hoje. Aí quando ele não tem condição, a gente dá um apoio a ele também. E aí ele chega na barraca. A gente é muito feliz de ouvir, por exemplo, o depoimento de uma pessoa que na época da Covid ela estava com depressão, e aí o médico orientou que ela fizesse algo e ela começou a fazer as mudinhas, né, de plantas para levar. E ela sempre fala, né, que ela melhorou a saúde dela, né, fica a mãe e a filha, né, e que com certeza deve estar até assistindo e assistir a gente. E fala, Zélia, poxa, minha mãe melhorou depois que ela está na feirinha. Então, é uma família, né? Todo mundo se ajuda, todo mundo se apoia ali. E ouvir isso é muito bom. Teve um momento que uma falou pra mim, hoje eu consegui R$700, eu tô numa alegria imensa. Então, assim, pra gente ver como é importante você apoiar, não só pela questão da saúde mental, né, da pessoa também, mas por conseguir gerar renda para quem realmente precisa, né? E a pessoa também ela tem um espaço tão bacana que ela divulga o trabalho dela. Ela tira foto, põe no Instagram, põe no YouTube, ela está divulgando. Ela sai do mundinho, ela sai de casa, porque às vezes você fica dentro de casa e ninguém sabe quem você é. E a economia circula também aqui, né? Sim. Você vê São Antônio, um outro produtor que fala assim, tô saindo do São Antônio Júnior, o produtor mais antigo. Ele já tô indo ali pra Beira-Rio, tipo assim. Vou pegar e vou fazer minhas compras da semana, vou levar o pão do meu netinho, ele brinca muito. Isso é muito né? bacana. Então é uma família. Vira uma família. Aquece a economia de Mendes, no geral. E é interessante que não precisa ser um grande produtor. Não. Porque eu me lembro de uma barraca que a moça levava um pouco de quiabo, um pouco de ovo, um pouco de feijão. E a coisinha que ela plantando em casa, ela levava para lá e vendia. Muito Isso é muito interessante. bacana. Essa é a ideia. Muito bacana. Eu acho que tá também em grupo, né? Tá envolvido, tá com esse apoio da secretaria, dá mais segurança. Com certeza. Né? Traz uma segurança, né? Uma confiança. Não, eu posso, eu sei que tem alguém ali, a gente chega sábado lá, não tem, a Zélia não tem. Só tem sorrisos, né? Para quem passa, para quem tá, para os feirantes. E assim, eu imagino, né, principalmente porque meio dessa insegurança que a Covid trouxe, você encontrar esse ambiente faz total diferença. Com certeza. Tem o produtor Sueli também, que é uma graça, ele tá lá também desde o começo, né? É o Pelé, desde o primeiro momento, foi inaugurada em 11 de agosto, né, aniversário da cidade, de 2022. E até hoje a gente tá todo sábado lá. Então quando eu cheguei, ele falava, chegou a primeira dama da feira. Mas é uma forma de brincadeira, né? De dizer que chegou a princesa da feira. Então eles brincam muito. E eu fico muito feliz de poder contribuir, né? Isso é legal. Eu tô aqui muito à vontade, porque dinheiro é um assunto que eu gosto. E eu me sinto muito à vontade porque eu acho que eu sei administrar o meu dinheiro bem. Eu tenho uma planilha, estou principalmente de 2023 para cá, rigorosamente acompanhando uma planilha de gastos, porque eu passei por um aperto por conta de terceiros, e aí eu precisei me organizar. Então eu falei, bom, vamos ver aqui, vamos anotar tudo o que eu gasto, que é para eu saber qual é o ralo, né? E aumentar as torneiras e diminuir os ralos aí. Então eu sou minimalista, eu não sou consumista, isso é muito bom. Eu tenho 2 batons ali na bolsa porque eu ganhei. Porque eu ganhei de presente, porque eu geralmente tenho um produto de cada. Eu tenho um hidratante, eu tenho um perfume, eu tenho... Então, quando aquele produto acaba, é que eu vou comprar um outro. Controle, Porque não, o que acontece? Você tem um monte de maquiagem, você tem um monte de hidratante. Aquilo ali vai vencer. Metade de cada tubo daquilo vai embora, vai pro lixo, né? Então, assim, você saber
consumir Sim, dentro da medida que você uma precisa, forma, é uma sim. forma de economia. E eu sei ganhar e eu sei administrar. Eu sou a rainha da renda extra. Eu não me aperto, nunca me apertei, desde criança. Eu vendia Avon pra tia, eu vendia pulseirinha na escola, eu me virava muito bem. E fazia bolo, fazia bombom, sempre dei um jeito. Eu também passei, por conta de terceiros, um aperto danado. A menina tinha 4 anos, a caçula, e eu já tinha marcado uma festa de aniversário para ela. Eu tinha que honrar aquilo que eu tinha, né, contratado, né? Aí a minha irmã falou que eu parecia uma cracuda. Porque tudo o que eu tinha na minha casa que eu podia vender, eu vendi. Livro, disco, brinquedo que a menina não brincava, e jogo e roupa que eu não usava, que ficou pequeno da menina. Isso é muito legal. E assim, eu fiz Passou, olhou, vou vender. Não estou precisando, rádio, não sei o quê. Eu abri uma conta num site de vendas e ali fotografava, colocava o preço. Gente, foi tão legal que eu consegui pagar a festa inteira na casa de festa com esse recurso. Então, às vezes, o que você tem sobrando na sua casa é outra pessoa está precisando. E o que acontece? Você vende mais barato, você está abençoando a outra pessoa também que consegue adquirir aquele produto que ela precisa com preço mais em conta. Isso aí você vai agitando e você vai conseguindo manter as contas. Então, dessa forma, eu tenho conseguido me manter, e os filhos, que não é fácil, eles dão muitas despesas, com projetos culturais, já virei noite, feriado, escrevendo. Agora eu trabalho intelectualmente, vou lá no computador e faço os projetos. Então, dessa forma, eu tenho conseguido driblar as dificuldades. E essa coisa da planilha também eu indico, porque você consegue visualizar, porque às vezes você chega no final do mês, o dinheiro acabou, você fala assim, meu Deus, eu gastei em quê? Eu não sabia nem onde. Mas é verdade, eu anoto todos os dias na agenda do Gugu. Qualquer despesa que eu tenho, eu anoto tal coisa. Porque você depois sabe o que aconteceu. Eu gastei com tal coisa, gastei com isso. Eu costumo ter um caderninho também que eu anoto lá. Gastei Isso é X, gastei X com isso, X com aquilo. Então aí eu vou me Mas denunciando. Um pouco também. Que acaba fugindo um pouco. Não fica tão ali controlado. Como hoje a gente usa muito Pix e cartão de crédito, tem como, né, com dinheiro físico é mais difícil, que você acaba esquecendo. Mas com Pix e cartão de crédito, você puxa o extrato e joga. Eu passo as linhas ali na planilha por dias do mês, e alimentação, transporte, as contas, conta disso, aquilo, e vou colocando roupa, lazer, estética. Legal. E no final a gente sabe o que pelo menos no geralzão, o que gastou, qual foi o ralo, roupa, sapato. Então, assim, é importante você controlar também o seu gasto, né? Mas é importante também a gente ganhar mais. Né? É sobre isso que a gente quer falar hoje. Como é que a gente exatamente pode ganhar mais um pouquinho, sem ser cracuda? Eu acho que o principal é exatamente isso. Eu acho que a pessoa tem que, primeiro, ela tem que ter uma formação, ela tem que ter um estudo técnico, ela tem que aprender alguma coisa. E com isso você se lançar. Hoje existem vários vídeos no YouTube que ensinam. Sim, você pode fazer até cursos online. Não tenho tempo, não posso. Você tem 1 hora por dia, vai lá, você tem cursos online, você tem cursos E né? E às vezes a gente gasta um tempão no arrasta pra cima das redes sociais, né? Se a gente Sem parar nada, né? Sem 15 minutos por dia para fazer uma leitura técnica, para estudar qualquer assunto, com certeza a gente vai estar tendo um diferencial. E a gente queria saber sobre a economia solidária de Mendes. Isso é muito Então esse aí é o esse aqui a gente trouxe os nossos convidados. Eu fui apresentada. Primeiro eu que fui puxada e fui puxando as outras pessoas. E aí o que acontece? Eu fui apresentada
pela Jane Sampaio. Jane é uma pessoa queridíssima nossa. Jane, queremos você aqui. Queremos Jane é você aqui, Jane. maravilhosa. Pessoa fantástica. E eu conheço a Jane desde que ela era muito pequenininha, porque eu sou bem mais velha do que ela. Ela era pequenininha porque meus pais são muito amigos ali em Cinco Lagos. Os pais dela são uma gracinha, né? Beijo até Cida e Walter. E aí o que acontece? Ela falou assim, Bia, tem uma coisa que é o seu perfil. Porque a gente ficou mais próximo, porque a gente já se conhecia, né? Eu conhecia a Jane desde pequenininha, mas a gente ficou mais próxima depois do Covid, porque eu vim morar em Mendes. E ela falou, eu tenho um convite para você, uma coisa que eu acho que é a sua cara, porque eu sempre gostei muito de economia circular, de sempre estar trocando as coisas. Aí ela falou assim, você tem que entrar no fórum de economia solidária. Só que ela falou assim, aqui em Mendes, no nosso município, ele precisa até de uma repaginada. Ele precisa de alguém que faça um retrofit. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, porque aqui, normalmente, as pessoas são muito ligadas na feirinha que a gente tem, que é uma feirinha já antiga. Eu frequentava muito essa feirinha antes de entrar no fórum, que era uma feirinha que a Val e a Elisete, elas tinham um grupo aqui, a Verinha, né? Elas faziam que era assim, uma feirinha de trocas, que eles chamam como feira de pães, que seria uma moeda social aqui que ainda não foi regulamentada, que você tem que ter vinculado a um banco social e tal. Mas aí eu frequentava já essa feira, eu achava muito bacana e tal. Ela falou assim, não, é uma coisa muito maior. A economia solidária não é só isso. E com isso eu comecei... porque tem duas pessoas na economia solidária no Rio de Janeiro que são assim muito bacanas, são muito importantes. Um chama professor Antônio Oscar, né, Zélia? E outro é o professor Marcos, que é aqui do Fórum Miguel Pereira, que são caras que sabem tudo de regimento interno, das normas, eles sabem tudo, eles dominam tudo. Então qualquer dúvida você tem como se socorrer a eles. E na época quem deu muito apoio aqui para o nosso fórum foi até o Marcos, que ajudou a fazer o regimento, ajudou a começar as reuniões. Mas com isso eu fui gostando tanto da economia solidária, mas tanto que eu comecei a participar de vários GTs, né, os grupos de trabalho. E agora a gente fundou até os grupos de trabalho aqui em Mendes, mas ainda estamos iniciando. Mas no estado do Rio eu pertenço ao GT de mulheres, o GT do Marco Legal e do CadSol, que é o Cadastro de Economia Solidária. Então são GTs que você trabalha muito, esse no Marco Legal você trabalha demais até. E agora a gente está muito ligado no Centro de Referência de Economia Solidária, que a gente está focado nisso, para a gente fazer um centro de referência de economia solidária lá no Rio de Janeiro, que vai ser ótimo, porque vai ter oficinas, exposições, cursos, você vai ter um espaço para você poder se reunir, né? Não se reunir só nas feiras. Então a gente está batalhando com isso e eu espero também fazer um centro de referência aqui em Mendes. Então a gente está tentando agora fazer uma modificação, de fazer uns testes agora da nossa próxima feira em março, de fazer uma feira mista, de uma feira que seja de trocas e uma feira que seja também que as pessoas possam vender, você gerar emprego, gerar renda, entendeu? A coisa não ficar tão fechada. A coisa tem que se abrir, as pessoas têm que mostrar, olha, eu faço um bolo, eu quero vender esse bolo. Até porque a nossa moeda social, né, Painas, ainda não está vinculada a nenhum banco. Então a pessoa não pode levar e trocar. Né? Tem municípios que já tem, que é Niterói, Maricá, Paraty, né? Tem vários lugares que já tem. Então você consegue trocar, aqui ainda não. Então, para a coisa se tornar, vamos dizer, mais dinâmica, a gente está querendo fazer uma feira diferenciada. E aí, esse GT das mulheres, né? Tem uma pessoa que é fantástica, que é a Celecina, nossa amiga, que é uma pessoa, assim, maravilhosa, que é ligada a esse movimento do Paul Singe. Hoje está como coordenadora. Está como coordenadora do Paul Singe. E nós temos pessoas também fantásticas, que é o caso do Marcelo, também. Tem pessoas muito legais na Secretaria Executiva do Rio, porque é um movimento muito grande, é um movimento mundial. Né? Quando a gente pensa no município, a gente pensa no estado e pensa no nacional. E ano passado eu fui a única de Mendes que conseguiu ir na Conferência Nacional de Economia Solidária em Brasília. Porque fizemos a nossa. Fizemos a nossa aqui, né, a municipal, graças a Zé, ficamos brigando para ter aqui.
Fizemos até fizemos com o Centro-Sul, fizemos lá em Pati de Alferes, né, que fizemos com Miguel Pereira, fizemos em conjunto, e de lá depois nós fomos para a Conferência Estadual, depois a Zélia teve um problema, que tinha um compromisso no mesmo dia. Era a inauguração do posto de defesa agropecuária de Mendes. Aí posto de defesa agropecuária dentro de Mendes. E ela estava como secretária na época, aí optou por não ir. Mas foi fantástico, foi fantástico. Então a Zélia é queridíssima na economia solidária, o pessoal do estado todo. Como gestora pública, ela se destaca demais. Os gestores públicos, até lá em Brasília, o nome dela foi ventilado várias vezes. Então, é uma pessoa que ela se dedica ao povo, ela sempre quer ajudar, principalmente as mulheres. Às vezes você chegava e fala assim, pô, Zélia, por que aquela pessoa está ali? Não, ela tem um filho pequeno, ela tem potencial, ela consegue vender, e ela sempre tem essa coisa de estimular as pessoas. Então, Zélia realmente é uma gestora pública diferenciada. Eu fico honrada, né? Mas é verdade. Eu fico muito grata de ouvir, mas eu imagino que eu não estou fazendo nada além do meu papel, né? Eu entrei aqui como na gestão pública, né? Em 2021, e eu vinha de também muito tempo sem trabalhar, né? Eu estava em Paracambi, cheguei em Paracambi em 2008, com 2 filhos, pensando ali na Escola Técnica Federal, na Universidade Rural. E naquela época eu também já estava formada em Biologia, mas eu não trabalhava fora, não conseguia trabalhar fora, né? Com filhos, isso, né? E com filhos pequenos, então eu optei mesmo por dar esse apoio a eles, para que eles pudessem estudar, se dedicar, né, aos estudos. E aí a Escola Técnica Federal, que puxava muito, que realmente conseguiram, né, galgar esse caminho que foi da Federal. E eu fiquei nesse período, eu tinha feito uma cirurgia da vista também, então isso foi em 2013, quando eu saí de um trabalho lá, numa refrigeração, lá em Paracambi. E aí eu comecei a justamente buscar esses espaços. E esses espaços eu encontrava dentro do grupo de idoso que eu frequentava em Paracambi. Então eu ia para a praça, e na praça a gente fazia ginástica e depois a gente conversava, ria. E desde 2004, quando eu fazia faculdade no Nordeste, eu comecei a vender Natura para uma outra pessoa. E daquela época eu fui vendendo, fui tendo um recurso. Quando eu cheguei com meus filhos em 2008, eu comecei e consegui fazer um cadastro próprio, né? Então eu consegui começar a vender, e é incrível que até hoje eu sou uma consultora, não sou mais uma vendedora, né? Eu sou uma consultora da Natura, viu, gente? Eu sou consultora da Natura, sou vendedora da Avon, porque é algo que eu sei que está ali comigo já há muito tempo, e até hoje é uma questão de você conseguir ter algum recurso a partir do do investimento de tempo que você tem, da sua dedicação. E o que eu acho que a economia solidária é muito bacana é que ela é um local onde a gente se vê iguais, né? Sim. A gente consegue agregar muita gente que está realmente em vulnerabilidade. São pessoas que precisam estar naqueles locais, mas que muitas vezes sentem até vergonha. Então eu acho que o desafio hoje da economia solidária é a gente se aproximar cada vez mais, é a gente estar perto da questão da política pública. A gente hoje já tem o apoio da gestão. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse apoio, a gente tem que se organizar e a gente tem que mostrar o quanto é bacana você conseguir gerar renda dentro da tua casa, cuidando do teu filho, né? Muitas vezes sem possibilidade de sair. E que essa economia solidária, ela vá até as pessoas, né? Que ela busque realmente sair daquele ponto. Não, eu quero que as pessoas venham até mim e digam que está precisando. Eu acho que a gente tem que fazer reuniões, falar sobre a economia solidária, oferecer um café, agregar o máximo de pessoas possível para a gente conseguir, de forma legal, organizada, a gente empoderar essas pessoas que estão precisando, empoderar, né, no sentido realmente de dar visibilidade e dar condição dela estar ali vendendo qualquer coisa que ela tem em casa, um crochê que ela tem em casa, um vaso de planta que ela tem em casa, que ela quer levar, um bolo, né, que vende lá fatiado e vai ganhar muito mais. Hoje eu tenho essas pessoas que me procuram dentro da Feira da Agricultura Familiar, eu estou com um bolo, eu estou com uma cocada, eu fiquei mal porque eu não consegui vender, eu posso levar, e a gente abre um espaço lá, divide barraca, tenta apoiar,
porque eu acho que o nosso papel enquanto gestão pública realmente é ter esse olhar cuidadoso, porque quando a pessoa vem até nós, ela já não consegue mais resolver sozinha. Ela precisa. Tá lhe pedindo ajuda, Sim, né? ela precisa. É isso. Quando né, a gente estava falando do tema, né, economia solidária, eu falei com a doutora Bia, e ela falou assim, é muito mais amplo, você precisa conhecer. Aí logo já assinou aquele sininho, né? Eu quero entender um pouquinho. Aí eu li um pouquinho, eu vi que são baseados em princípios, né? Tem vários princípios, sustentabilidade, autogestão, equidade. Você quer falar um pouquinho, de repente, qual o princípio desse que mais te toca, que te chamou, que te puxou? Sim, o que mais me toca, pelo menos assim, a Zélia sabe qual é. Para mim é a autogestão. Porque eu acho que cada município tem o seu quê, tem o seu perfil. E aqui a gente sabe as necessidades das pessoas. Eu sei a necessidade, porque eu tenho clientes aqui, né? Além de clientes jurídicos, eu tenho os clientes dos óvulos, né? Então, são os dois perfis. Então, eu tenho clientes que moram em locais extremamente humildes, são pessoas que precisam, né, de ajuda. Então, eu acho que a autogestão é o principal. Porque, às vezes, algum outro fórum que tem outra dinâmica fala, não, vocês têm que fazer assim, assim. Não, a gente quer fazer dessa forma. Porque a gente sabe como funciona aqui. Então, eu acho que é por aí. Pelo menos, para mim, é a autogestão. E para vocês, Zélia? Então, eu realmente continuo com essa impressão de você ver que as pessoas se sentem iguais. Você acolhe, muitas vezes a gente escuta, as pessoas vão muito mais por uma fala, por uma palavra, por poder conversar com alguém e ali se abrir e ver que ela pode estar num local onde ela pode levar uma peça de roupa que ela ganhou, por exemplo, e não dá nela, mas ela chega lá e encontra uma outra que ela leva para o marido dela, como e a economia faz a coisa circular. E aí tem a sustentabilidade, a economia circular, né? Não tá gerando recursos para produzir mais, a gente tem que realmente fazer essa economia circular acontecer. O meio ambiente agradece, a gente precisa organizar essa questão da reciclagem, tem muita gente que tem muito produto e que precisa de um local que fosse mais acessível para ela estar vendendo esse produto, levando o seu dinheirinho para casa, né? Eu costumo falar que, é R$3,99 uma caixa de leite. Você vai lá, vende uma mudinha de planta, R$5, R$10. Chega, você vai para casa numa felicidade. Então, assim, esse olhar cuidadoso com o outro é que eu acho que a economia solidária tem um papel fundamental. E aí a educação é importante, né? Porque se você tem que dar uma formação técnica, educacional, mesmo vindo da base, né? A gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade de ler, de escrever, de mexer no celular. Então, esse apoio, dizer, olha, a gente vai te ajudar, a gente consegue te encaminhar. Já dando spoiler aí, tá? A gente acabou de fazer aí pelo Senar um curso de circuito gastronômico. É um curso que você trabalha boas práticas de produção. E grátis, Isso, boas práticas de produção. Você trabalha como produzir de forma adequada dentro da legislação. A forma de embalar, como o rótulo pode ser utilizado. Uma fruta que você tem no quintal, seja uma amora, seja uma pitanga, você conseguir fazer aquilo, gerar recursos, gerar renda. E aí eu recebi uma ligação, Zélia, tô com o curso liberado para fevereiro. Falei, vamos! Eu tenho certeza, estou lá na secretaria com apoio, lá o nosso secretário Tauã, eu falei, tenho certeza que meu secretário vai apoiar. Pode marcar que a gente tá junto. É um curso profissionalizante, fantástico, vários dias. Vários dias, é um circuito, então são 3 semanas que ensina todo o passo a passo do início, das boas práticas à fabricação. Picles, geleias, doces em barras. Então, assim, a gente teve uma formação de 15 pessoas e vão abrir mais 15 vagas. Então, fiquem atentos que breve a gente dá avisa pra gente, quando estiver para abrir, a gente dá um recado aí. E o que eu acho que a gente pode... do outro curso. Maravilhosa. Eu amei também. Aqueles docinhos chegou pra gente. Quadradinho de barra, né? Tudo com uma barrinha. E o que eu acho que a gente pode fazer com isso? Porque esse curso, né, o Senar disponibiliza 15 vagas. Então vai ter daqui a um ano de novo, daqui a 6 meses. Eu acho que a gente tem que ter um espaço
que a gente possa reproduzir o que elas aprendem para outras pessoas do município. Sim. Porque eu não vou conseguir com 15 vagas, tipo assim, abraçar 50 pessoas, mas eu posso pegar essas pessoas e replicar o que elas receberam de Mas por isso que eu capacitação. quero fazer um centro de referência para a Economia Solidária aqui. E aí a gente tem que ter um espaço, a gente tem que ter um local para a gente Vamos estar tendo juntar, essas né? reuniões e passar esse conhecimento que é muito importante. Porque esse GT do Marco Legal, que eu pertenço, a Ana Paula, tá? A professora Nilza, são pessoas que são muito gabaritadas, né? São pessoas muito lutadoras. Tem a dona Maria Lieda também, que sendo de referência ela está querendo muito. Então, se a gente conseguir fazer, a gente está agora no momento de fazer o regimento interno, se a gente conseguir um espaço, já está uma articulação, já está o deputado Serafini, já está envolvido nisso. Se eles conseguirem um espaço lá no centro do Rio, a gente vai fazer um regimento interno aqui também e vamos batalhar por um espaço aqui também, porque a gente precisa de... E já falando do Senar, para finalizar, quando a gente chegou aqui em 2021, nós tínhamos um curso do Senar em Mendes. Né? E na época eu perguntei à pessoa lá de Barra, por que a gente tem um curso do Senar em Mendes? Ah, porque não teve mobilização, não foi possível. Não teve interesse. E aí eu falei, não, a gente vai mudar esse quadro. Em dezembro de 2024, né, a gente fechou com 80 cursos do Senar. Né? Em 4 anos a gente fez de roçadeira, motosserra, Não, são cursos de máquinas pesadas, né, escavadeira. Então assim, o apoio que a gente teve da prefeitura, né, nosso apoio do prefeito Jorge Henrique, que sempre quando a gente chega com a demanda, ele, não, se é para atender, a gente consegue atender, por que precisa? E aí a gente vê que é possível, a gente conseguiu fazer 80 cursos do Senar. Então é muito legal. Eu acho muito importante no curso do Senar também que ele tem uma validade o certificado. Tem pessoas até no exterior que conseguiram emprego. É conhecido pelo MEC, né? Conhecido pelo MEC. E Então, pela Organização do Trabalho também. Sim, pela Organização do Pela Trabalho. OIT, Organização Internacional do Trabalho. Organização Internacional do Trabalho. Então, várias pessoas, às vezes, estão saindo até do país, elas têm um certificado de peso e é um curso 0800. A gente fez um de doma racional fantástico, que é com o Filipinho, referência no Brasil. Então, muitos jovens aqui, lá, que é ali meio que do Baiano por ali, né, na Vila Mariana, que lidavam com cavalos, fizeram esse curso de doma racional, ficaram encantados. Teve um que falou, meu cavalo chegava lá mordendo todo mundo, saiu uma mosca. Falei, nossa, que fantástico. Então, assim, são cursos que realmente eles trazem isso, né? A gente vê jovens dizendo que conseguiram aprender uma profissão, é muito legal. E a divulgação desses cursos, como que ocorre? Através de redes sociais? Isso, a gente tem o site da prefeitura, né? A gente manda arte, a prefeitura faz uma arte bacana. E agradeço aí também o apoio, né, sempre. E aí a gente coloca nas redes, geralmente coloca no site da prefeitura, acho que no Facebook também. E eu reposto também muito, né? Eu vou botando nos grupos, grupo de produtor, grupo de moradores, e aí a gente sai pedindo para espalhar. Nós temos os grupos aqui de oportunidades rurais, tem os grupos da feira mesmo, de agricultura familiar, e a gente tem postando. Aí, e falando nos vamos bairros. ficar ligado, a gente não pode perder essa oportunidade. Não pode vamos não, ficar vai ligado. saber. E para vocês, o que vocês acham da economia solidária? Eu conheci a sua feira de painas, eu cheguei a participar, eu estava morando em Mendes mesmo, eu cheguei a participar, ganhei as painas e achei super interessante. É muito bacana. Porque às vezes você quer trocar um objeto pelo outro, mas eles têm valores diferentes. Então a questão de atribuir um valor, como se fosse um preço, né, para o produto, e aí você faz essa troca usando a moeda. Então você consegue, tendo a notinha na mão, o dinheirinho na mão, você vai lá e faz a compra, né, do produto que você deseja. E é interessante que a Elisete sempre incentiva que as pessoas levem também um alimento, algum tipo de alimento, coisas que produzem no quintal. Sim, às vezes a pessoa planta alguma coisa e vai de fato virar um produto, uma roupa que ela pode vestir depois. Achei bem interessante. Eu gostava de ir na feira de painas para comprar louro. E aí já ia falar, Elisete tem um louro maravilhoso. E também aquela outra taioba, né? Taioba também. Eu gostava de ir na feira de painas para comprar essas coisas. Eu cheguei a levar bananas, o pessoal amou. Falei, aí tem que trazer bananas todas as vezes. Faz sucesso, faz sucesso. E aí eu participei um tempo com as painas, mas aí depois eu tive que mudar para o Rio, aí eu venho a Mendes só a trabalhar, então
o horário não batia muito, mas também houve uma sugestão de troca de horário, não é, Bia? Sim, Pra troca Feira de de Plainas. além da troca de horários, fazer uma coisa mais itinerante nos bairros, porque normalmente a gente fazia muito ou no CIPEC, fazia sempre no CIEP, fazia muito no centro de Mendes. E agora tem essa ideia de a gente fazer nos bairros para dar oportunidade para todo mundo, para as pessoas conhecerem, divulgarem mais, né? Aí vamos ver, eu acho que vai dar certo. Bom, então na prática, o que a pessoa pode fazer hoje em Mendes para poder gerar uma renda extra? Procurar a Zélia. Quem quiser revender a mão in natura pode procurar a Zélia. Eu acho que o principal é a pessoa fazer uma coisa diferenciada. Por que a gente ficou conhecido aqui no Centro-Sul? Principalmente Marcelo. Porque Marcelo, meu marido, é conhecido como Marcelo do Ovo. Todas as pessoas até dizem, Marcelo do Ovo. Inclusive, ele optou para ser Marcelo do Ovo depois que ele fez um curso do Senar. Tá? Ele nunca pensou que ele ia produzir ovo. E aí ele fez um curso de avicultura que a gente trouxe o professor Renato, fantástico. E ele falou, não, eles têm que são amo fantásticos. galinha. Amo. Então foi muito legal. E aí o que acontece? Isso que eu estou te falando, você tem que fazer o trabalho diferenciado. Por exemplo, nós temos clientes que só gostam de ovos azuis. Então a gente separa para a pessoa dos ovos azuis. Tem clientes que gostam de tudo muito colorido. Ah, quero ovo azul, quero verde, quero ovo rosado. Entendeu? Você faz uma coisa. Tem clientes que só gostam de ovos muito grandes. Tem que ser com 80 gramas, 90 gramas. Então a gente já vai fazer uma coisa direcionada para a pessoa. E o choro? Esse eu quero. Porque se você faz uma coisa comum do dia a dia, as pessoas não têm interesse. Gilberto, a galinha de ovo de ouro é essa. É o diferencial. É o diferencial. E eu acho que é a mesma coisa da advocacia. Eu fiz até um paralelo. Quer dizer, você fazer um trabalho diferenciado. No serviço público, né? Eu que lidei dentro de fórum mais de 30 anos da minha vida, até hoje, né? Mas hoje em dia o fórum mudou muito, fica muito vazio os processos eletrônicos. Você via que tinham servidores que eram totalmente diferentes, que eles faziam um trabalho diferenciado. E eles eram super elogiados, eram pessoas que eram mais dedicadas, eram umas pessoas que elas já olhavam para você, doutora, seu processo está daquele jeito. Pô, no mundo, naquele universo do fórum do centro, a pessoa gravava você e já te dava uma satisfação. Então, quer dizer, eu acho que quando a pessoa faz um trabalho diferenciado, ela estuda, ela se dedica, ela faz uma coisa de forma diferente, ela tem um resultado positivo. Eu acho que assim, a dificuldade maior hoje é primeiro por conta da condição financeira. É muito difícil você produzir algo se você não tem uma capacidade financeira mínima, né? Mas por isso que essa cooperativa e as associações. É isso que eu ia falar. Então tem que ter a questão da associação. Sim. Eu já vou aproveitar para falar da associação que é da Aprovar, que é a Associação de Produtores Orgânicos e Agroecológicos do Vale do Café. É uma associação que já tem mais de 10 anos. Hoje a gente está com ela aqui em Mendes, né? Sediada em Mendes. Uma presidente mulher, produtora rural de Mendes, com a Rosiane, que é dos Pães e das Geleias, também como tesoureira, me chamou para apoiar essa associação, estou apoiando, a gente inclusive está no momento de cadastramento dessas pessoas, dessas mulheres, desses produtores rurais, dessas artesãs, porque a gente precisa fortalecer o outro. Não adianta eu dizer, você tem que gerar renda, se você não dá se você não tem uma palavra para essa pessoa, se você não tem um acolhimento para essa pessoa. A gente não está falando aqui de assistencialismo, porque as pessoas confundem. Sim, não é ser assistencialista, não. A gente está falando, né, de capacitação. Primeiro, tem que capacitar essas pessoas. Eu falei do curso do circuito gastronômico. Sim. Muitas vezes eu fiquei correndo atrás de pessoas no dia anterior para fechar o mínimo de vagas, porque as pessoas às vezes se inscreviam, não iam, e aí eu com 15 vagas disponíveis, no dia lá tinha 5 pessoas. E aí eu tinha que correr atrás de 5 pessoas, porque o mínimo era 10. Então, é uma oportunidade de não se perder, mas ao mesmo tempo, nós, enquanto sociedade organizada, e eu acho que mulheres e tudo, a gente tem que se organizar mais para a gente ter mais encontros, para a gente ter um espaço
que essas pessoas possam estar junto com a gente, para a gente orientar. Olha, vai ter um curso assim, você pode participar. Se não tiver esse do Senai, a gente vai buscar outro. Como que, qual é a tua, sabe, a gente conhecer, você tem que conhecer. A gente precisa conhecer quem são essas pessoas. Perto, né? Ele aqui em Mendes também tem um local muito diferenciado, que é a Sala do Empreendedor. Perfeito. Que eu fiz um curso lá fantástico ano passado com Coco Bastante. Coco, se estiver me assistindo, fantástico. Né? Que A Sala do Empreendedor dá um apoio, a Roberta dá um cursos são apoio. Né? sensacionais Hoje eu acho que também. a gente está num momento imenso muito legal, porque Muito a gente tem legal, a sociedade sim. civil organizada, Sim. se organizando, mas a gente tem a prefeitura que está aí dando um apoio fantástico. Exatamente. A Roberta da Secretaria de Fazenda, Sim. a Camila que é da Assistência Social, você tem aqui a Vivi que tem, né? A gente tem o pessoal da Igualdade aí, a Cial que chegou com tudo. Sim. Tá um timão, né? Gente, a gente precisa se organizar, porque o que acontece? A gente tem que estar organizado para as pessoas sentirem segurança e vir até nós. Eu acho muito legal as pessoas me procurarem todo sábado na feira. Como é que eu faço? Eu quero uma barraca, eu preciso de uma barraca. E aí eu não consigo absorver todo mundo, então eu acho que a gente tem que ver outras vias de colocar mais barracas, sejam os artesãos junto com a gente no sábado, que eles, né, solicitam também, e a gente procurar mais formas de incluir mais gente, ter mais reuniões em locais centrais aí que a gente possa estar, né, unindo pessoas para que elas se sintam seguras de saber que elas têm liberdade de chegar. Porque realmente a gente precisa conhecer a história de cada um, né, Vivi? Com certeza. As pessoas têm vergonha de dizer que não tem uma, sabe? Que não tem, que não sabe, Sim. né? Às vezes pensa numa coisa, gostaria de estar ali, Mas tem tem vergonha, vergonha, não se se sente aproximando, merecedor, exatamente. deixa pra depois, vai deixando, vai empurrando pra barriga, aí a gente volta lá no nosso programa das metas, não tem o hábito de fazer suas metas, de se organizar. E eu acho que então, quando vê é a um gente... trabalho, quando vê uma organização como a feira, né? Como os trabalhos que vocês fazem, elas ficam, será que é possível? Entendeu? Então, se elas não estiverem pertinho, né? Mesmo que não sejam ali feirantes ali, mas sabem que podem contar. E eu recebo muito contato, né? Eu recebo muito contato no privado. Eu recebo muito contato com o que eu faço. Então, assim, você vê que as pessoas ficam pegando contato, não tem coragem de chegar até você, mas no WhatsApp fica perguntando, poxa, você teria como eu ter essa possibilidade, essa oportunidade? Então, eu acho que a gente tem que se organizar, tem que puxar essas pessoas, tem que qualificar e tem que abrir espaço para ela, né? As pessoas querem produzir, mas elas não têm condição. E assim, não é vergonha dizer, eu sempre fui muito feliz quando eu vendi uma caixinha de sabonete da Natura que eu conseguia R$5. Eu comprava por 15, vendia por 20, eu tinha R$5. Então, eu sabia que se eu vendesse 5, eu ia ter 25. Então, tipo assim, são coisas pequenas que para algumas pessoas parece que, não, que absurdo. Mas faz muita falta para quem tem muitas vezes R$2, R$3. Exatamente. E aquilo ali, ela vai ter um espaço de venda, de levar um produto que ela pode ter em casa, que ela pode fazer e que ela pode voltar para casa com dinheiro que ela não tinha. Então, Minha amiga psicóloga diz que melhor pingado do que secado. Com certeza. Sem contar que leva autoestima Autoestima. também. Gente, tá ali pingando, tá entrando. essa é a fala que tinha que entrar, é a autoestima. As autoestima, pessoas que vai. estão precisando, elas estão com a baixa estima. Muita gente não tem, de novo, coragem de chegar e vem no meu privado perguntando, pedindo. Então a gente tem que dizer que não, isso não é possível, você vai melhorar, a gente está aqui para te ajudar, a gente tem como te dar um espaço, a gente tem como te apoiar numa capacitação, e aí ela vai melhor para casa, ela chega mais feliz, Outro astral. entendeu? Se sente incluída, isso é muito legal. Gente, e eu queria deixar registrado também que aqui no nosso fórum, né, de mentes, nosso Fórum Popular de Economia Solidária, nós temos 3 associações que, na realidade, as 3 presidentes das associações fazem parte. Que uma é SEMEAT, que é a Patrícia Mello, a Marte, que é a Angélica, e a Provac, que é a Giane. Então, a gente, da Economia Solidária, também a gente tem essa missão de fortalecer as cooperativas, as associações, porque às vezes a pessoa sozinha não consegue nada. Só que a pessoa em grupo, você tem força. Eu acho que é a grande lição de hoje, né? Que é a organização em grupo para o crescimento da sociedade, porque vai refletir. Eu percebendo, né, a gente ouve falar, economia solidária é um tema até que recente, né? Por mais que já está sendo trabalhado há um bom tempo, né? E se fosse traçar
uma oposição ali, economia formal, normal e economia solidária. Acho que o grande diferencial é esse acolhimento, né? A economia solidária é uma economia que se importa com o outro. E é transversal, porque ela trabalha a questão ambiental, seja na reciclagem, ela trabalha a questão da saúde mental, seja quem faz um trabalho, né, dentro do ambiente de saúde, ela trabalha a questão do desenvolvimento, então ela é transversal com todas as outras secretarias, então ela precisa ser organizada. Sim. E vamos ver se a gente vai criar uma comissão aqui também no nosso município. Um conselho, a gente chama um Conselho da Economia Solidária. Conselho. Inclusive, a gente trouxe essa proposta, isso é um desafio para vocês e para nós. Vamos formar o conselho. Hoje nós temos o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Mendes, CNPRS, né? Que é um conselho que não existia e nessa gestão a gente conseguiu instituir. Eu fico muito feliz. A Zélia organizou, foi coordenadora de uma conferência com 5 municípios. Fiquei muito feliz Foi um porque desafio, outros né? secretários, né, de Barra do Piraí, Ano Vassouras, passado, foi um desafio. Paracambi e né, Mendes. Paulo Foi Paracambi, Barra do Piraí, Mendes e Vassouras. E todos eles, nossa, Zé, muito obrigada por incluir Piraí, por incluir Paracambi, poxa, fico feliz e assim, ouvir deles que estavam sendo bem incluídos, eu falei, nós, enquanto gestores, a gente precisa estar fortalecendo quem está no campo, eles precisam que nós possamos dar esse apoio muito de perto. Tem um depoimento da Giane que eu acho muito, muito legal, que assim, ela numa fala muito simples, falando, eu sou muito grata a Jorge Henrique, porque ele trouxe a Zélia para Mendes, e a Zélia trouxe a Emater, e a Emater me documentou e eu consegui vender e pagar uma faculdade para minha filha com a banana que eu entreguei no Café do Trabalhador. E aí dá esse depoimento chorando. Mas é uma coisa que assim, precisa ser natural, isso aí tem que ser todo gestor. O gestor tem que ter esse olhar, né? De ter alguém que vai ter esse olhar de estar no campo, vendo, pô, precisa de assistência técnica, vamos ter uma Emater, vamos estar próximo da Emater, vamos conversar mais com a Emater, vamos conversar mais com o Senar. Como que a gente pode melhorar? Então, isso vem de cima para baixo, de gestão. E eu sou muito feliz de estar dentro de uma gestão que apoia, para que eu possa apoiar quem realmente tem direito a esse atendimento e que é o nosso papel enquanto gestão pública, atender. Quais as cidades aqui da região que tem fórum? Você De falou economia um pouquinho, solidária? a maioria. Miguel Pereira, Patinho de Alfete, Paulo de Fronteira, ó, Fernanda Bessotti, beijo. Ela é fantástica. Fernanda, ela Com tem mulheres. a feira Fernanda com mulheres, né? E tem lá Mulheres de Fibra também. Paulo de Fronteira, eles são muito, vamos dizer assim, especiais. E eles sempre auxiliam muito aqui em Mendes. Vira e mexe, tem alguma feira maior lá, eles chamam, o artesão tal, pode vir. Então eles sempre fazem essas trocas. Paracambi também está próximo, né, da gente agora. Paracambi também o fórum voltou, o fórum estava assim, um pouco parado, alguns integrantes tinham falecido, que eram militantes mesmo assim. Agora eles voltaram com força total. Né? Parabéns, Paracambi. Nós fomos até lá, né, na reunião que eles fizeram, Sim, né? e participando. Participando. Eu acho que a região, ela se fortalece, se une, né? Quando a gente fala de Vale do Café, a gente fala de toda essa dinâmica ambiental, seja né, cultural, é tudo junto, gente. É uma sociedade que ela tem uma história dentro aqui da região, né? Sim. E é uma história de pessoas que lutaram para deixar esse ambiente aqui cada vez melhor, com todas as dificuldades, conservando suas florestas, conservando... Por que a gente tem referência hoje num clima melhor? A gente adora morar em Mendes, mas a gente vai visitar nossos filhos em Paracambi, quando a gente desce a serra, já tá 5 graus. 5 graus a mais, então a gente dá um beijinho e volta para Mendes para curtir nosso clima. Aqui é muito bom. Mas a gente tem que se fortalecer. Sim. Então, fico feliz aqui, porque eu vislumbro que isso aqui é um caminho que venham muitas mulheres legais aqui para falar da importância da união e de ser colaborativa, na simplicidade mesmo. Com certeza. Temos perguntas, Gilberto? Vamos lá, mandar um alô especial para dona Vera Tijolinho. Boa noite para todas. Vera Tijolinho, Mandar um abraço também para o Miúdo da Bahia, que está tentando fechar aí o show de carnaval aqui em Mendes. Opa, E espera poder dar um abraço em cada um de vocês. Opa, maravilha. Bom.
Também um alô especial aqui do Marcelo Pereira, dizendo nota 10, muito linda. Muito linda a iniciativa das palestrantes, parabéns. Fazer um curso do Senar possibilita uma enorme possibilidade de ter uma renda extra ou até a renda principal. Quem quer fazer um upgrade na vida, faz um curso Senar. Esses cursos modificam vidas. Mandar um abraço especial também para Fernanda Bersotti, também que está assistindo. Beijo, Fernanda. Milena Mila. A Mila, minha irmã. Ela tá aqui todo podcast. Adriana Moraes. Beijo, Adriana. A psicóloga Lídia Moraes. A Lídia, nossa convidada, estará aqui no dia 28. Lídia, obrigada por estar assistindo. Beijo, Dia Lídia. 28 vamos Pega falar 28. sobre essa questão emocional da relação com o dinheiro. Importante também. Super. Aí ela fala aqui a Milene Mila. Ela diz, ops, kkkk, cracuda bem. Ela que me chama de cracuda do bem. A turma do Miolo tá dizendo um abraço para todas. Estou negociando o show de carnaval, irmão. Tomara que você consiga. Tomara. Espero poder Vem pra dar uma mim. aula, Vem. né? Silene também. Ô Silene, você entrou também aqui? Silene? Ei, boa noite, Silene. Aluna Luzia. A Bruna Luísa Melo, também está assistindo a gente. O Erildo Foto Flash, lá de Paulo de Fronten. Marcelo Costa Gonçalves, meu grande amigo, meu grande irmão, lá de Irajá também, assistindo a gente aí. O Glauberson Cortes Lima, também assistindo o nosso podcast. Mandar um abraço especial para o Fred Macedo, meu amigo lá do podcast Frontinho de Verdade, né, dizendo aqui, ó, boa noite, Gilberto, e a todas as convidadas. Um abraço, Fred! Boa noite, Tamo Fred. junto. Obrigada pela sua presença. Um abraço para minha esposa, dando boa noite a todas. Boa noite, Ana Paula. A Rosiane Carvalho, multiplicadores. E o Marcelo Policarpo dizendo boa noite, meninas. Também teve por aqui mandar um abraço para nossa amiga Cissa Silveira, Opa, lá de Cissa. Petrópolis, dizendo Petrópolis presente. Maravilha. E dia 28, estreia a nossa TV lá na região serrana, lá em Petrópolis, a TV Nova Petrópolis. O podcast vai ao ar às 19 horas do dia 28 agora de janeiro, com a apresentação da nossa amiga Cissa Silveira. Parabéns, parabéns. E a gente vai estar, como diz, fazendo uma transmissão simultânea juntamente aqui com a TV Vale do Ciclo do Café. Que legal. A gente vai estar ligadinho, hein? Isso aí. Vamos que vamos. Bom, então, assim, eu já tô apaixonada, né? Eu sou uma pessoa emocionada. E, assim, entender que... Porque tem termos que doem, né? Quando fala assim, eu vou falar de economia, né? É um termo pesado, né? Quando você traz que pra mim agora já é uma filosofia, né? Do economia solidária, mostra que é possível. Sim. É possível, né? E não precisa ser doído, não precisa ser tão pesado. Precisa ser né? difícil. Não precisa ser difícil. A gente precisa começar. Sim. Né? A gente precisa começar. Olhar para frente, olhar os recursos que tem, olhar as pessoas, chegar, né? Porque às vezes é tudo tão corrido, né? Às vezes tudo novo. É novo pra gente, acho que é novo pra vocês também. Foi novo durante um tempo, né? Sim. Agora é novo pra gente, mas assim, nós somos mulheres do Vale, né, Gilberto? A gente não tá aqui pra se acovardar. Torna a economia assim mais leve, né? Eu pude sentir isso. Eu nunca participei, mas assim, estou muito interessada eu e também vou, fiquei. e vou participar, com certeza. Precisamos dessa coisa. Na realidade, a feirinha de panos é só um braço, né? A economia solidária é bem maior. Pois Você é, vai- eu quero... Aí a pessoa vai, por exemplo, nós temos os GTs, os grupos de trabalho daqui do Fórum de Mentes, que a gente vai começar agora a
implementar, né? E tem os grupos de trabalho do Rio. Então, se a pessoa se identifica, por exemplo, a doutora Denise Pinto, minha querida doutora Denise, ela, por exemplo, ela é advogada na área de família. Então, ela está no GT de mulheres aqui de Mendes. Aí ela vai ser apresentada agora no GT de mulheres lá do Fórum do Rio. E assim vai, entendeu? A pessoa vai se identificando, vai se encaixando e o universo da pessoa também Vai expandindo. vai expandindo. E a nossa ideia é chegar numa feira de economia solidária, tipo um festival, que a Rosiane, que é da Provac, fala muito. A Rosiane falava, a Provac tinha festivais maravilhosos. Então, a Provac, ela já fazia esses festivais em Frontin, em outros locais. Então, a gente quer que faça aqui em Mendes, com feira de trocas, com feira de venda, com música, com gastronomia. A gente gostou daquele espaço lá do Centro Cultural, né? Então, a gente tem vários quiosques que a gente pode pegar ali e fazer. Tudo muito aberto para todos, que a gente possa ter, né, essa forma de cadastrar e incluir pessoas para fazer um festival bem bacana e inclusivo. Vai ser bem legal. Posso fazer uma pergunta? Né, o fórum está instituído. Já tem as entidades ali que fazem parte do fórum. Tem as associações. Né? E as associações. Mas a gente pode participar como ouvinte, pode ir às reuniões, como é que a gente consegue acompanhar um pouquinho mais de perto? Normalmente, por exemplo, quando a gente marcar agora a próxima reunião, a gente pode indicar novos membros. E as pessoas são apresentadas e elas vão receber. Normalmente a gente faz virtual para facilitar, né, Débora? Porque às vezes a gente faz no período noturno e tal. Então a gente faz as reuniões de forma virtual, às vezes faz presencial também, mas normalmente faz virtual, porque Mendes também, os municípios, por exemplo, eu moro lá em Cinco Lagos, Zélia mora em Independência, às vezes moram em lugares distantes, né? E aí a gente marca de forma virtual e a gente apresenta as pessoas. E é feita uma reunião com ata, né? Porque a gente envia porque tem que ter aceitação também daqueles novos membros. E a gente envia esse material para o Estado do Rio, né? Para o Faz fórum. a ata e vai para a executiva do Fórum Estadual. Rio de Janeiro, para validar o nosso fórum. Então, tudo que vai acontecendo, todas as reuniões, elas têm uma ata e a ata é enviada para a Secretaria Executiva de lá. E a gente precisa de novos membros. Sim. Até na realidade, quando a gente fala novos membros, são pessoas que sejam militantes, pessoas que gostem, que vistam a camisa, né? Porque às vezes tem pessoas que a gente já colocou, não pude ir, aí chega outra, não pude. Então a gente já falou, daqui a pouco você vai ter que sair. Então, quer dizer, a gente precisa de pessoas que realmente lutem, que façam um diferencial até na vida dos outros. E entendam a importância de estar no fórum, que é o que você falou, é emocional, gente. Está dentro do fórum, assim, você cresce, aquela coisa que você escuta, você fica muito mais feliz quando você ajuda, né, do que a pessoa que foi ajudada. Então é muito importante ter pessoas que tenham esse entendimento, que é uma coisa organizada e voluntária, né? Sim, então, quando você faz as conferências municipais, estaduais, nacionais, você tem propostas e você debate com o Brasil todo. Por exemplo, a Conferência Nacional, as propostas você vai debatendo. E aí são votadas, quer dizer, você participa. Entendeu? E ela está se fortalecendo a ponto de ter fundo, ter recurso. Hoje tem recurso para a economia solidária. Hoje em dia a gente já tem a lei de economia solidária, que sai em 2024, e saiu um decreto agora regulamentando essa lei no final de 2025. Então tem muita novidade. Então, logicamente, as pessoas que estão organizadas, né? Estão organizadas, que entendam esse mecanismo, elas vão poder fazer N coisas para mudar a realidade. De outras pessoas. A realidade do município, do estado e nacional. Eu acho que a economia solidária é a economia do futuro, né? Ele fala de igualdade, equidade, sustentabilidade, meio ambiente. Economia solidária. É isso. E você não decide nada isoladamente. Eu lembro que logo no início, quando eu entrei, os coordenadores falaram, não, Beatriz, não é assim, você não pode decidir nada sozinho, porque eu estava acostumada, eu sou advogada, você tem que decidir tudo rápido, com prazo, e você decidir sozinho. Não, aqui a gente tem que decidir tudo em grupo. Tudo você tem que levar para o grupo, tudo você trabalha de forma coletiva. Individualmente você não toma nenhuma decisão. Então você tem que aprender também, né?
Então, para mim, foram assim, coisas muito importantes. A Covid foi um baque na minha vida até por causa disso. Primeiro, descobri a agricultura familiar, estar perto de agricultores familiares, que são pessoas completamente diferentes daquele meio que eu vivia, que era um fórum, escritório, você sempre fechada. De repente, você no universo, você em fazendas, você tendo contato com sitiantes, você tendo contato com a terra, você não ter contato de você andar descalço, tem toda uma troca de energia, você abraçar as árvores, você fazer banho de sol, quer dizer, uma série de coisas que você encontra na terra, quer dizer, você se modifica. E a economia solidária, então, foi mais ainda. Então, acho que foi o ápice, né? Eu sou super fã da agricultura familiar, super fã da economia solidária. Virei fã também. Eu também, eu ia falar isso. Eu ia falar, eu também virei fã. Quando tiver reunião, quando tiver curso, quando tiver algum agito, avisa a gente, porque aqui também é um canal, né, de estar informando, informando os homens também, para que eles aprendam a tratar a mulherada, apoiem. Tem mais alô aqui, hein? Opa! Ágata da Gata. Beijo. Mandando aqui, ó, mulheres lindas. Beijo, A Agatha faz parte do fórum. O Pedinho ela vai estar aqui com a gente. Exatamente. Beijos. Beijos, Bia. Beijo. Trabalho em conjunto e parcerias que dão certo. Isso aí. Também o Marcelo botou aqui, ó, viva Emater. Viva Marcelo Pereira. Emater. Isso aí. Viva Renato da Emater. Mandar também um abraço especial para Fabiana de Vidal, também que está assistindo aí o podcast. Um abraço. E Mulheres viva o do Vale do presidente Café. da Emater. Viva o presidente da Emater, o Marcelo também. Viva. Então, gente, a gente já bateu papo aqui, já apresentou as ideias. Quero fazer o convite para que vocês estejam com a gente novamente na próxima quarta-feira, às 20 horas. Eu vou abrindo aqui para a mulherada se despedir, dar as últimas considerações. Cléia, Vivi, querem dar algum recado? Eu quero dizer que eu fiquei encantada com a economia solidária e com tudo que elas falaram e eu quero me aprofundar mais. Pode ter certeza que vocês vão ver o meu rostinho de vocês. Da próxima reunião, quero vocês duas lá. A Silene já faz parte, agora eu quero vocês duas Isso também. aí, pode falar que a gente vai estar junto sim, caminhando junto. Essa é a ideia. Quanto mais a gente se unir, como a Zélia falou, mais a gente vai longe, mais os objetivos são alcançados. Sim. Não é? Então foi um prazer, meninas, estar com vocês. Obrigada. Um beijo. Obrigada. Fico feliz. Bom, eu também vou me despedindo aqui. Silene, mais uma vez, muito prazer estar com você, Cléia. Gilberto, obrigada. Gilberto. Teve Vale Ciclo do Café, obrigada. As pessoas que estão assistindo, que cada comentário, cada oi, isso já vai incentivando a gente, né? Porque o friozinho na barriga vai passando conforme a gente vai se comunicando. E a gente está fazendo aqui, a Silene, ela traz essa ideia inicial, que a gente está aqui num bate-papo. Então, é um A gente não cafezinho de amiga. está fazendo nada mais do que a gente faz no nosso dia a dia, que é a nossa luta, botar a nossa cara e buscar melhorar a vida do outro, buscar melhorar a nossa vida. A gente só está compartilhando aqui um pouquinho de uma forma mais ampla. Agradecer a presença das convidadas maravilhosas, com esse tema maravilhoso que me enriqueceu hoje. Eu tenho certeza que enriquece a vida das pessoas que estão em contato com vocês diariamente, e que essas ideias se multipliquem e que a gente possa estar junto outras vezes. Não, e elas também falam de vários outros assuntos. A gente quer de volta, né? Que elas sejam de volta aqui com a gente também para falar mais. Ótimo, saber que a gente sempre gosta de estar presente. É para falar sobre direito do consumidor, a gente pode falar. Sou eu, muito bom. Ela é especializada em direito do consumidor, uma advogada especializada nisso. Então, Olha, tema é super interessante. Pode agendar isso aí. Zélia, a gente vai querer dicas de vendas. Como passar de vendedora, que tem alguém ali, vende para alguém, até chegar a consumidor. Porque é consultora. Então, eu acho que é muito bacana quando você vê o resultado na vida do outro de algo que você fez, né? Então, pra mim, é assim, quero agradecer muito aí a todos vocês, ao Geraldo, né? Gilberto, Gilberto, Cléia, Vivi,
Silene, Bia, é um prazer enorme estar aqui. Um outro momento que a gente teve a oportunidade foi de ajudar a Associação de Mulheres, que é sediada aqui em Mendes, que é a Amassur, né, com a Marina, e depois de um pedido de socorro que ela não conseguia resolver a documentação da associação, eu levei até a Roberta, e a Roberta parcelou o débito da associação em N parcelas para que elas pudessem se encaixar, e depois ela me deu o resultado, dizendo, eu consegui fazer a inscrição do edital, consegui o recurso, a gente já está comprando um maquinário para a nossa associação de mulheres. Então, isso é um retorno que eu levo para a vida, né? E falar da economia solidária, tem aqui uma frase que está no final aqui que eu coloquei, que fala da importância, né? Falar da economia solidária é falar de dignidade, renda, justiça social e esperança. Então, essa dignidade, renda, justiça social e esperança é exatamente o que define a economia solidária. E eu acho que tem muita gente nesse mundo atual que a gente vive, de muitas angústias, precisando desse apoio, desse abraço no sentido, inclusive literal da palavra. E o nosso papel, eu acho que nesse momento é esse. A gente está aqui buscando apoio para que a nossa economia solidária de Mendes se torne cada vez mais referência e possa ser inclusiva e espalhada para outros municípios aí, como forma de inclusão mesmo de pessoas que estão à margem desse momento aqui que nós estamos, né? Eu até brinco, eu gosto mais de foto e escrever, não gosto muito de falar, mas quando eu falo, eu tento me fazer entendida. Então eu acho que é isso, é dignidade, justiça social, renda e inclusão. É isso. Isso aí. Obrigada, gente. Eu queria agradecer meus colegas aqui da Ordem dos Advogados, ao meu presidente Arilton. Queria agradecer também aos feirantes da agricultura familiar aqui de Mendes, nós somos uma família. E aos meus companheiros da economia solidária, que a gente milita todos os dias, estamos juntos. É isso. E queria agradecer vocês, Silene, Cléia, Vivi, Gilberto. Foi um bate-papo ótimo, maravilhoso. Adoramos. Obrigada. E só queria registrar a última coisa. Vamos valorizar as mulheres. Aqui em Mendes nós temos mulheres maravilhosas. Você vê, só agora nós falamos em 4 associações, né? E todas presidentes mulheres. 4 associações que são super ativas aqui e 4 presidentes mulheres. Então, quer dizer, a gente... Mas eu sou uma pessoa que eu gosto da associação, mas eu gosto muito do contato com o associado. Sim. Entendeu? É igual a questão da feira. Eu gosto muito da nossa feira, mas eu vou... Todo sábado, quando eu chego, eu visito uma das barracas. Então, eu acho que a gente até tem que estar próximo desses associados. Tem que entender o que eles precisam para que a gente possa ajudar. Esse contato faz a diferença, né? E dá esperança. E dá esperança. Porque a esperança, todo mundo tem dentro de si. E quando ela tem esse acolhimento, que ela pode falar e ela pode desabafar, a gente consegue ajudar muita gente que a gente não sabia que era tão simples ajudar, e a gente consegue ajudar com nossa ação. Às vezes até com bem bacana, né? Cópia de mão. Então é isso, gente. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 20 horas. E mande sua sugestão de temas, mande seus recadinhos pelas redes sociais. E até lá. Até lá. Beijo. Tchau, gente. Valeu, beijo. Beijos. Por favor, em silêncio. TV Vale do Ciclo do Café, um novo conceito em TV.
Tá todo mundo ligado na TV Vale do Ciclo do Café.